E se eu te dissesse que aquilo que você acredita conhecer sobre a mente humana é apenas a superfície de um abismo muito mais profundo? O que acontece quando o espelho que o narcisista ergue para controlar os outros se quebra diante de uma força invisível? Carl Jung nos alerta. Existem segredos ocultos na psique, forças sombrias que não obedecem à lógica comum. E quem ousa tocá-las descobre um poder que pode inverter completamente o jogo. Mas cuidado, uma vez que você veja, não poderá mais desver. Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo diante de suas tentativas, o narcisista parece intocável, inabalável, quase imune às suas reações? E se essa aparente invencibilidade fosse apenas uma ilusão cuidadosamente construída, sustentada por mecanismos psicológicos frágeis, esperando o momento certo para ruir? Imagine estar diante de uma fortaleza gigantesca, mas descobrir que a chave para abrir seus portões esteve o tempo todo nas sombras do seu próprio inconsciente. Jung nos revela que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas, mas um teatro secreto, onde símbolos e arquétipos travam batalhas silenciosas. É nesse palco invisível que o narcisista se rende, não diante da sua força exterior, mas diante daquilo que ele não pode controlar, os próprios reflexos ocultos que você desperta nele. Pergunte-se, até onde você suportaria ir para tocar essas cordas invisíveis? Há segredos que não podem ser entregues de imediato, porque o impacto deles só existe quando são revelados no momento certo. O narcisista não teme sua raiva, não teme seu afastamento, mas treme diante de forças que ele mesmo não entende. E são essas forças, enterradas nas camadas mais sombrias da psicologia, que Jung descortinou como mapas de poder silencioso. Você realmente está preparado para conhecê-las? Cada segundo daqui em diante é um mergulho mais fundo no desconhecido. 5 segredos sombrios, não conselhos comuns, não fórmulas fáceis, mas chaves arcanas da mente que podem transformar o opressor em prisioneiro. Não são revelações que se escutam impunemente. Uma vez acessadas, elas alteram a forma como você enxerga a si mesmo, ao outro e ao próprio jogo de poder. Fique até o fim, porque o que está prestes a ser exposto não é apenas um conhecimento, é um choque psicológico capaz de mudar tudo. Há uma escuridão que todos carregamos, mas que poucos ousam encarar. Não é a escuridão dos outros, mas a nossa própria, aquela que o narcisista teme acima de tudo, porque nela se encontram as rachaduras de sua armadura. Jung dizia que a sombra não pode ser negada sem custo, e cada vez que você fecha os olhos para a sua, ela encontra uma forma de gritar através dos outros. O narcisista é, em essência, esse grito disfarçado de poder. Quando você se aproxima dessa presença, algo em você também se agita. Memórias antigas, dores esquecidas, medos que nunca foram confessados. É como se a figura do narcisista fosse um espelho distorcido, revelando aquilo que você preferiria manter escondido. E, no entanto, é justamente nesse reflexo perturbador que está a chave. A pergunta que ecoa não é como vencê-lo, mas o que dentro de mim vibra com ele. O primeiro segredo sombrio não está em combatê-lo, mas em reconhecer que o campo de batalha é interno. O narcisista se alimenta de sua resistência, de sua raiva, de sua necessidade de provar que é mais forte. Mas quando você toca a raiz silenciosa que ele ativa dentro de você, algo começa a mudar. Ele percebe, ainda que inconscientemente, que perdeu o controle do jogo, porque já não é você quem reage, mas sim sua sombra quem responde. Há uma inquietação que percorre o corpo nesse instante, como se sua respiração ficasse mais pesada e cada batida do coração fosse uma lembrança de que você está diante de algo maior que uma simples relação de poder. Você sente que há algo invisível acontecendo, como se forças ancestrais se movessem em silêncio dentro de você.
Jung chamou isso de arquétipo, símbolos eternos que nos atravessam sem pedir permissão. O narcisista não é apenas uma pessoa, mas uma máscara, e toda máscara esconde um vazio. O vazio dele é tão profundo que precisa ser preenchido pela energia dos outros, a sua energia. E quando você se recusa a alimentar esse abismo, ele se vê diante do próprio deserto interno. Ele não suporta o silêncio, porque o silêncio o devolve para dentro de si. Pergunte-se, até onde você suporta ficar em silêncio sem ceder? É nesse jogo invisível que surge o primeiro colapso do narcisista. Ele acredita estar no controle, mas não entende por que suas provocações não encontram mais terreno fértil. Ele se alimenta do caos que planta, mas quando encontra serenidade em você, o alimento desaparece. E no vazio, sua estrutura começa a ruir. Ele não cai por sua força, mas pela ausência dela. Isso é algo que poucos compreendem, e é exatamente por isso que parece tão devastador. Mas não se engane, manter essa postura exige mais do que força. Exige mergulhar em suas próprias sombras, reconhecer os medos que você sempre evitou e aceitar que, por trás do espelho, há uma versão sua que também precisa ser ouvida. O narcisista apenas aciona gatilhos, mas são os seus fantasmas internos que gritam quando você se sente pequeno diante dele. Ao reconhecer esses fantasmas, você os transforma em aliados. E é nesse ponto que a psicologia de Jung se torna mais cortante. Ele dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É nesse encontro com a sua própria noite interior que você descobre o antídoto. E este antídoto não é para destruir o narcisista, mas para libertar você da prisão emocional que o mantém cativo. Cada olhar, cada palavra, cada gesto do narcisista deixa de ser um feitiço quando você enxerga além do teatro que ele encena. Você começa a perceber que o que antes te dominava não passa de um reflexo das partes suas que ainda estavam adormecidas. E esse despertar dói. Dói porque expõe, mas também liberta porque retira do outro o poder de te aprisionar. O que realmente aterroriza o narcisista não é a sua fúria, nem sua defesa. É a sua indiferença consciente, carregada do peso de quem conhece sua própria sombra. Nesse momento, ele deixa de ser predador e se torna refém de um jogo que não consegue mais manipular. A pergunta que fica no ar é: você está disposto a sustentar esse olhar até o fim, mesmo quando tudo dentro de você pede para ceder? O segundo golpe sombrio, revelado nas profundezas da psicologia de Carl Jung, não se trata de ataque nem de defesa. É um golpe silencioso, quase invisível, mas capaz de fazer o narcisista se despedaçar por dentro. Este golpe nasce quando você aprende a olhar através dele como se fosse vidro, e não como se fosse um muro, porque toda a estrutura de poder do narcisista depende de uma única crença, a de que você acredita em sua máscara. Quando essa crença se rompe, o palco desmorona. Imagine uma criança que, para não sentir o abandono, cria um personagem invencível, arrogante, insaciável. Esse personagem cresce, se fortalece, aprende a manipular, até se tornar o narcisista que você enxerga hoje. Mas por trás de cada gesto de superioridade, há a fragilidade de uma criança apavorada que nunca suportou sentir-se pequena. O segundo golpe, então, não é gritar contra essa máscara, é ver a criança escondida atrás dela, sem oferecer mais o alimento da sua energia. É nesse instante que a cena se inverte. O narcisista se acostumou a provocar reações: raiva, medo, submissão, desespero. Ele não sabe o que fazer quando você o observa sem se perder, sem se inflamar, sem reagir. Ele não compreende quando sua presença não gera a explosão que sempre o alimentou. É como se sua fonte de poder se tornasse, de repente, um poço seco. O segundo golpe é justamente esse: não responder ao teatro, mas enxergar o vazio por trás dele e permanecer firme diante do silêncio que isso provoca. Jung dizia que o encontro com a própria sombra
é um ato de coragem radical. O narcisista foge desse encontro e, por isso, cria um mundo de ilusões para escapar da dor. Mas quando você se recusa a participar da encenação, ele é obrigado a se aproximar desse vazio. Ele começa a sentir o peso daquilo que sempre evitou: sua solidão, sua insignificância, sua falta de autenticidade. E quanto mais ele tenta manipular, mais evidente fica o quão frágil é sua construção. O segundo golpe, portanto, é uma revelação oculta. Não é uma arma que você ergue contra ele, mas uma ausência. É um espelho que deixa de refletir. É o olhar que não dança mais no ritmo que ele dita. É o silêncio que devolve a ele o eco de sua própria voz. O narcisista não suporta esse tipo de vazio, porque nele não há alimento, não há espetáculo, não há palco. E sem palco, ele precisa encarar o que sempre tentou esconder: o medo de ser ninguém. Mas atenção, esse golpe exige mais do que frieza, exige consciência. Se você simplesmente se afasta, o narcisista pode transformar sua ausência em narrativa, pode inverter o jogo e se colocar como vítima. O segundo golpe não é o afastamento físico, mas o desmantelamento psicológico da máscara. É o momento em que você o enxerga com clareza, e esse olhar silencioso faz com que ele perca o controle. Ele tenta mais alto, mais forte, mais agressivo, mas quanto mais ele sobe o tom, mais expõe sua fraqueza. E é nesse ponto que a tensão se torna insuportável para ele. Porque o narcisista vive do reflexo, e quando esse reflexo deixa de corresponder, ele começa a se despedaçar por dentro. Imagine um ator que sobe ao palco e percebe que a plateia já não acredita no personagem. Não importa o quanto ele grite, chore ou ria, tudo soa falso, porque a plateia já viu por trás do véu. Esse é o segundo golpe, quando o público interior, você, decide que não será mais cúmplice da farsa. O que acontece a seguir é uma espécie de colapso silencioso. O narcisista pode tentar novos jogos, novos papéis, pode buscar outras vítimas, mas algo dentro dele já foi tocado. A ferida da revelação é irreversível. Ele sabe, mesmo que não confesse, que você o viu. E ser visto sem máscara é a maior derrota de quem vive de disfarces. Nesse momento, a energia se inverte. Já não é você quem tenta sobreviver ao domínio dele. É ele quem luta desesperadamente para não afundar no vazio que você lhe devolveu. E aqui surge a pergunta que ecoa como um sussurro interno. Você consegue sustentar esse olhar sem cair na tentação de reagir? Porque o segundo golpe não é fácil de aplicar. Ele exige que você renuncie ao prazer da vingança, ao impulso de provar que tem razão. É um golpe que exige serenidade quase cruel, porque seu silêncio não é indiferença vazia, mas sim a revelação plena de que o narcisista não tem mais onde se esconder. Ele está nu diante de você, e isso o destrói mais do que qualquer palavra. Carl Jung nos lembra que ninguém pode se tornar consciente sem dor. O narcisista tenta escapar dessa lei universal, mas o segundo golpe o obriga a encarar a dor que sempre negou. E você, ao sustentar essa postura, também é transformado, porque não se trata apenas de vê-lo cair, mas de enxergar em sua queda o reflexo daquilo que em você também precisava morrer: a necessidade de reagir, de provar, de se justificar. O golpe, no fim, não é apenas contra ele, é contra as correntes invisíveis que sempre te prenderam. O segundo golpe, portanto, não é uma técnica, não é um truque, não é uma arma, é um estado de ser. É a consciência que ilumina a sombra, é o silêncio que se torna espelho, é a presença que desarma o disfarce. Quando você o aplica, não há estrondo, não há espetáculo, não há vitória exterior. Há apenas o vazio revelado, e nesse vazio, o narcisista se rende. O terceiro golpe nasce no exato instante em que você recolhe as projeções que sempre foram lançadas sobre a sua pele como correntes invisíveis.
O terceiro golpe não é barulhento, não tem fumaça nem estrondo. Ele acontece quando você decide que não vai mais aceitar como seus os rótulos, as culpas e as narrativas que o narcisista costurou em torno da sua identidade. É um gesto interno, quase secreto. Você olha para as palavras que te ferem e pergunta com calma radical: de quem é essa voz? E no silêncio que se segue, algo se desloca por dentro. Um feitiço antigo se desfaz e a máscara que se alimenta do seu reflexo começa a perder contorno. Projeção é um truque da psique. Aquilo que não suportamos ver em nós, despejamos no outro e depois punimos como se fosse uma ameaça exterior. Jung viu esse teatro inúmeras vezes, sombras dançando de um corpo para o outro, como se o mundo fosse uma sala de espelhos. O narcisista vive dessa dança, porque enquanto você carrega a culpa que não é sua, ele se mantém intocado. Enquanto você carrega a vergonha que não te pertence, ele respira. Enquanto você tenta consertar o que nunca quebrou em você, ele continua imperando. O terceiro golpe é interromper a coreografia com um passo inesperado, parar no meio do fluxo, virar o rosto para dentro e dizer com a solenidade de quem acende uma vela na noite: isto não é meu. Há um poder esquecido no ato de nomear. Coisas sem nome crescem como monstros. Coisas nomeadas encolhem até caber na palma da mão. Quando você nomeia a projeção, quando reconhece que aquilo que te acusam é um espelho mal posicionado e não o seu rosto, o encanto se quebra. Não é defesa, não é ataque, é um desfeitiço. Você sente no corpo, a respiração volta a ter peso, o estômago deixa de ser um nó, a nuca relaxa como se um guardião interior tivesse retornado ao posto. E o narcisista percebe, porque os olhos dele procuram a culpa em você como quem procura oxigênio no fundo do mar e não encontram. Este terceiro golpe tem a delicadeza de um ritual e a precisão de uma lâmina. É um ritual porque você realiza movimentos internos que só você sabe. Recuperar memórias abandonadas, acariciar cicatrizes que ninguém vê, devolver ao passado aquilo que não pode mais ocupar o seu presente. E é uma lâmina porque corta, com um só gesto silencioso, as amarras que o mantinham em círculo. Quando o narcisista tenta te prender em seus enredos de ofensa e piedade, você não morde a isca. Quando ele te oferece o papel de vilão ou de salvador, você o deixa cair no chão. Sem a sua participação, a peça não continua, e ele odeia o vazio entre uma fala e outra. Não se engane, ao aplicar o terceiro golpe, o caos pode aumentar por um tempo. O narcisista, sem o combustível do seu consentimento, acende holofotes mais fortes, eleva o tom, dramatiza o ambiente, tenta redefinir a realidade a cada minuto. É a febre antes da cura. Ele precisa que você volte a se explicar, que corra para se justificar, que prove mais uma vez a inocência que ele mesmo inventou que você não tem. A pergunta é íntima, quase ferina. Você consegue sustentar a sua diferença sem pedir licença? Pode existir tal como é, mesmo que do outro lado isso seja traduzido como frieza, egoísmo, deserção? O terceiro golpe pede essa coragem, suportar ser mal interpretado para permanecer inteiro. Embaixo da máscara alheia, você começa a enxergar a sua própria. É doloroso, mas libertador. O terceiro golpe recolhe as projeções e, ao mesmo tempo, devolve para você as partes que estavam exiladas, a voz que você calou para manter a paz dos outros, o impulso criativo que você sabotou para caber na moldura, a raiva justa que você demonizou porque te ensinaram que sentir era feio. Ao trazer tudo isso de volta, você se torna um território menos vulnerável a cercos. O narcisista perde o mapa, porque o caminho preferido dele sempre foi a terra abandonada do seu self. Quando essa terra floresce, não há por onde invadir. Jung chamava de si mesmo o centro regulador da psique, esse lugar onde os opostos se reconciliam. O terceiro golpe é, na prática, um retorno a esse centro. Não é superioridade, não é gelo, não é orgulho, é eixo. Com eixo, o mundo pode girar, o outro pode escalar paredes, gritar, chorar, prometer e ameaçar. Você não é mais arrastado por cada vento. O narcisista, que vive de deslocar centros, percebe que não consegue mover o seu.
E então surge uma inquietação que ele não sabe nomear. O roteiro dele supõe um protagonista que corre atrás, que se defende, que implora, que cede. Diante de você, agora, esse protagonista não aparece. O palco fica sem cena. Há um momento, quase sempre silencioso, em que você sente um luto estranho. O luto pela fantasia de que um dia a validação viria de quem sempre a negou. O terceiro golpe te obriga a enterrar esse sonho. E não há ritual de despedida mais difícil do que este. Mas é uma despedida sagrada, porque abre espaço para um tipo de amor que não depende de tribunal externo. Nesse novo território, quando o narcisista te chama pelo nome que ele te deu, você não atende. E não atender aqui é bênção. Você não se omite, você simplesmente não comparece à guerra que não é sua. O narcisista, então, tenta uma última estratégia: confundir o espelho. Se não consegue te capturar pela culpa, tentará pela dúvida. Ele insinuará que a sua lucidez é frieza, que a sua firmeza é crueldade, que a sua autonomia é arrogância. Ele precisa que a sua realidade se curve à dele, nem que seja por pena. O terceiro golpe atravessa essa névoa com uma pergunta curta, mas radical. Qual é a verdade do meu corpo agora? Se o seu corpo se contrai, se a sua pele arde, se a sua intuição sussurra que ali há veneno, você confia no aviso. Percebe como isso o desarma? Ele não dialoga com corpos que se escutam, ele dialoga com mentes que se desmentem, e então a cena muda. Sem as suas projeções orbitando a figura dele, sem as suas explicações renovando o pacto, sem a sua presença aceitando a moldura, ele fica diante do que sempre fugiu, a própria sombra. Talvez ele corra, talvez ataque, talvez implore, talvez invente uma nova história onde você seja o monstro da vez. Mas por trás de cada tentativa pulsa um cansaço que o devora, porque nenhum personagem se sustenta por tanto tempo sem plateia. Você não aplaude mais, você não vaia. Você se levanta e sai do teatro por dentro, ainda que por fora continue na mesma sala. E esse gesto interno é irreversível. No fim, e aqui fim, é só uma palavra para o ponto em que o ciclo muda de direção. O terceiro golpe te devolve uma dignidade que não precisa ser aprovada por decreto alheio. Você descobre que a sua presença, quando não carrega as projeções dos outros, tem um peso diferente no mundo. Caminha mais devagar, fala mais baixo, respira mais fundo. Não por medo, mas por soberania. É assim que o narcisista se rende sem alarde, quando percebe que já não consegue transformar você em cenário para a própria fantasia. O jogo continua lá fora, as vozes continuam chamando, mas você aprendeu a reconhecer quais delas pertencem à sua alma. E só a essas você responde. E é exatamente aqui, nesse limiar entre a velha pele e a nova consciência, que a espiral desce mais um degrau, preparando a próxima revelação que virá. O quarto golpe não nasce do confronto direto, nem da retirada silenciosa. Ele se revela naquilo que o narcisista mais teme: a sua autonomia emocional. É nesse ponto que a batalha muda de tom, porque até aqui o narcisista acreditava que tinha uma vantagem invisível, a certeza de que você dependia dele para validar sua existência, para medir seu valor, para confirmar sua identidade. Mas quando essa necessidade se dissolve, quando a sua vida começa a pulsar independente da aprovação ou do olhar dele, o controle escapa pelas frestas. Esse é o quarto golpe, a independência psíquica que desarma a lógica do domínio. Jung dizia que a verdadeira liberdade não está em escapar dos outros, mas em se reconciliar consigo mesmo. O narcisista não entende essa linguagem, porque vive da fome constante de espelhos. Ele precisa que você seja a extensão dele, reflexo dele, alimento dele. Mas quando você encontra o próprio eixo, quando seu mundo interior se torna mais vasto do que o labirinto dele, a prisão que antes parecia intransponível começa a ruir. O quarto golpe é exatamente isso, o momento em que você deixa de girar em torno da órbita dele e cria o seu próprio sol.
Imagine o desconcerto. Aquele que sempre se alimentou da sua necessidade de aprovação percebe que agora você não espera aplauso nem autorização, que a sua respiração está completa sem a presença dele, que o seu sorriso não é reação ao humor dele, que sua rotina segue sem depender das tempestades que ele provoca. É como um feitiço que perde a força. A corda que mantinha o fantoche suspenso cai no chão. O narcisista, sem palco e sem público, sente-se pequeno demais para sustentar o personagem que criou. O quarto golpe não se trata de afastamento físico, mas de uma ruptura interna com a dependência. É um divórcio psíquico, uma cisão sagrada que se dá no silêncio, mas que ecoa como trovão dentro do inconsciente dele. Porque enquanto você acreditar que precisa dele para existir, ele terá combustível infinito para manipular. Mas quando o vínculo de necessidade é dissolvido, o jogo acaba. Ele pode gritar, acusar, prometer, implorar, teatralizar, mas já não há corda para puxar. E isso é o que mais o assusta, perceber que perdeu o acesso ao seu núcleo. Esse golpe, no entanto, exige coragem. Porque ao deixar de depender do narcisista, você também precisa encarar o vazio que ele ocupava dentro de você. Precisa reconstruir territórios que foram corroídos por anos de manipulação. Precisa reaprender a se ouvir, a se escolher, a se respeitar. O quarto golpe é libertador, mas também solitário, porque rompe com a ilusão de que a sua paz poderia vir de fora. E é exatamente nesse processo de reconstrução que a rendição do narcisista acontece. Não como espetáculo visível, mas como erosão inevitável. Jung afirmava que todo encontro verdadeiro com o self passa pela travessia da solidão. Essa travessia é dolorosa, mas essencial. O narcisista não suporta a ideia de que você possa estar inteiro sem ele, porque isso expõe o vazio que ele mesmo carrega. Ele precisa acreditar que ninguém sobrevive sem sua presença, porque ele próprio não sobreviveria sem o combustível dos outros. Mas quando você prova na prática que a sua vida é fértil, que sua energia flui, que sua alma floresce sem depender do jogo dele, o impacto é devastador. O quarto golpe é, portanto, a maior humilhação para aquele que vive de se acreditar indispensável. Perceba a ironia. Enquanto ele esperava que você implorasse por atenção, você se reconstrói em silêncio. Enquanto ele planejava ver você murchar na ausência dele, você germina. O quarto golpe não precisa de palavras, não precisa de declarações, não precisa de espetáculo. Ele acontece quando você volta a habitar seu corpo, quando se permite sentir prazer nas pequenas coisas, quando descobre que seu coração bate por você, não por ele. E essa é a derrota mais insuportável, perceber que você está vivo, mais vivo do que nunca, sem precisar da energia que ele roubava. É nesse ponto que o narcisista começa a oscilar entre dois extremos, a raiva voraz e o desespero silencioso. Ele pode tentar te reconquistar com promessas doces ou te destruir com acusações cruéis. Pode vestir a máscara do arrependimento ou a do tirano, mas todas essas máscaras são apenas tentativas de restaurar o vínculo de dependência que já foi quebrado. O quarto golpe é irreversível. Uma vez que você prova da liberdade interior, nunca mais cabe na prisão que ele construiu. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você consegue sustentar essa independência sem cair na armadilha da culpa? Porque o narcisista vai tentar convencer você de que sua autonomia é egoísmo, de que sua liberdade é abandono, de que sua felicidade é traição. Ele precisa que você duvide da própria conquista, mas o quarto golpe é sustentado quando você entende que viver é um direito, não uma ofensa, que sua autonomia não destrói ninguém, apenas revela quem nunca soube existir sem controlar o outro. No fundo, o quarto golpe não é apenas sobre ele, é sobre você. É sobre recuperar a dignidade de existir em plenitude, de respirar sem pedir permissão, de ser inteiro sem medo de ser chamado de cruel. O narcisista se rende não porque você o venceu, mas porque você deixou de jogar. E ao deixar de jogar, você o devolve para o vazio de onde ele sempre tentou fugir. Esse é o golpe mais silencioso, mas também o mais
mais devastador. A prova de que o poder dele nunca esteve em quem ele era, mas no que você entregava. Quando você se recusa a entregar, o império desmorona. O quinto golpe não tem o brilho de uma vitória pública nem o ruído de um confronto espetacular. Ele nasce como um decreto íntimo, uma lei silenciosa gravada no centro do peito. Daqui para dentro, só o que me nutre. O quinto golpe é a consagração de fronteiras sagradas, não como muros de pedra, mas como um jardim vivo que você decide cultivar com precisão devocional. O narcisista, acostumado a confundir proximidade com acesso e afeto com controle, não compreende esse idioma. Ele espera o velho roteiro do jogo, a velha dança de idas e vindas, a velha dívida emocional que te fazia voltar. Em vez disso, encontra um território limpo, uma clareza que não pede aplauso e não faz barulho. É aí que o poder dele se dissolve, diante de um limite que não precisa ser anunciado para existir. Você percebe que esse limite não é vingança, é maturidade psíquica. Jung chamaria de ato de individuação aquilo que por fora parece apenas um gesto de se preservar. Por dentro é a alma criando margem para respirar. Você reconhece que compaixão sem borda vira sangria e que bondade sem discernimento é só mais um nome para abandono de si. O quinto golpe é a arte de permanecer aberto sem se deixar invadir, de amar sem se desmanchar, de ouvir sem se perder. O narcisista sente a mudança como quem encontra uma porta que antes ficava escancarada e agora respira uma tranca invisível. Ele gira a maçaneta das antigas manipulações e a casa não responde. Há uma imagem que ajuda: você e o seu jardim interior. Durante muito tempo, qualquer um entrava, pisava nas raízes, colhia flores pela metade, arrancava frutos verdes para provar um ponto qualquer. O narcisista vinha com botas de ferro, declarava saber mais sobre o seu solo do que você, redesenhava seus canteiros, decidia a estação das chuvas. O quinto golpe começa quando você se ajoelha na terra e com as mãos sujas e serenas retoma o cuidado. Não há discurso, há gesto. Você repara a cerca, rega sem pressa, poda o excesso, agradece o que brota. Do lado de fora, ele chama, grita, pressiona. Do lado de dentro, você escuta a seiva. O que desconcerta o narcisista não é o barulho do portão fechando, é a música que nasce quando você volta a habitar a própria casa. Uma presença centrada muda a acústica do ambiente. Onde antes ele falava e você cedia, agora ele fala e você sente. Onde antes ele se fazia vítima e você corria para salvar, agora você respira, verifica a bússola, confere o próprio pulso. Não se trata de frieza, mas de uma espécie de ternura com espinha. Você não o odeia, não o exalta, não o explica. Você o vê como ele é e se vê como você é ao mesmo tempo. Essa simultaneidade, que para o narcisista soa como indiferença, é na verdade lucidez. O quinto golpe não proíbe a compaixão, mas a coloca no lugar certo. Compaixão não é aceitar o inaceitável, não é acolher o que destrói, não é oferecer o peito a quem aprende a prosperar sugando o seu ar. Compaixão madura reconhece a dor do outro sem sacrificar o próprio destino. E essa distinção é fatal para o jogo narcisista, que depende da sua confusão entre piedade e amor. O narcisista precisa que a sua empatia vire coleira. O quinto golpe devolve a empatia às asas. Você passa a dizer não com uma voz que não culpa nem se desculpa, uma voz que simplesmente enuncia um caminho. É natural que, diante desse novo campo, ele alterne máscaras com velocidade. Um dia penitente, no outro algoz, em seguida salvador, depois juiz. Tudo para furar a membrana viva que agora protege o seu jardim. O segredo do quinto golpe é não transformar essa membrana em pedra nem em açúcar. Pedra quebra, açúcar derrete. A membrana é pele consciente. Você sente o empurrão, reconhece o truque, identifica a isca. O corpo avisa, aqui não. O coração repete, aqui sim. Você confia nesse diálogo antigo entre instinto e alma. E a cada escolha que honra esse pacto, o tabuleiro perde encanto.
Há uma tentação nessa fase: usar o novo poder para humilhar o antigo dominador. O narcisista, às vezes, desperta a vontade infantil de provar um ponto, de enfileirar evidências, de impor sentença. Mas o quinto golpe não desce a esse juiz. Você não joga mais na arena de quem precisa de palco para existir. Você reconhece que por trás da armadura do outro há uma criança que aprendeu a sobreviver dominando. Reconhece e ainda assim não se oferece como campo de treino. O amor aqui não é anestesia, é fronteira. O perdão aqui não é amnésia, é a escolha de não carregar o que não te pertence. Quando o narcisista percebe que a sua vida está se movendo por trilhos que não passam mais pelo controle dele, algo dentro dele racha. O quinto golpe revela que o poder dele sempre foi empréstimo seu. As promessas já não te seduzem, porque você não está com sede. As ameaças já não te paralisam, porque você encontrou abrigo do lado de dentro. A gaslighting se esvazia, porque agora você confia no que o seu corpo sabe e no que a sua memória lembra. Nada disso é feito de gritos. Tudo isso é costura paciente. E costura paciente é o que desmancha fantasias persistentes. Talvez, nesse processo, você sinta um eco de luto semelhante ao que visitou quando recolheu suas projeções. O quinto golpe também encerra pactos invisíveis, lutos pelas versões suas que se alimentavam das migalhas do aplauso, lutos por histórias em que o amor vinha como prêmio por bom comportamento, lutos por uma imagem de si que precisava do olhar alheio para saber existir. Esse luto não te diminui, ele te devolve escala real. Você enxerga sua grandeza não por exagero, mas por proporção. E grandeza com proporção não precisa de plateia. Aos poucos, o que era golpe se revela como rito de passagem. O que parecia estratégia se mostra caminho. O quinto golpe não é uma técnica que você aplica ao outro. É um sacramento que você celebra consigo. Você percebe isso quando, mesmo diante de antigas provocações, o corpo não aciona velhos alarmes. Você continua sensível, mas não é mais frágil. Continua humano, mas não é mais refém. E nessa altura da travessia, a presença do narcisista deixa de ser assunto central. Ele vira detalhe na paisagem, um capítulo que teve função, mas não dita mais o enredo. O centro voltou para onde sempre foi, para o seu próprio eixo. No horizonte, você percebe que não há final feliz embalado em música triunfal. Há continuidade, há a vida chamando para outros aprendizados, outras relações, outras camadas do mesmo mistério. O quinto golpe, que muitos esperariam ver como coroação, é na verdade um portal. Você o atravessa com a serenidade de quem aprendeu a honrar a própria pele, o próprio tempo, a própria voz. Do outro lado, o mundo não se torna perfeito, mas se torna possível. E é nesse possível, fundo e respirável, que a espiral se prepara para descer novamente, não como queda, mas como aprofundamento. O que vem a seguir não é o fim, é o desenho secreto que começa a aparecer quando a tinta da consciência seca sobre o papel da alma. Há momentos em que uma palavra não termina quando cessa o som, mas quando começa a ecoar dentro da alma. E tudo o que você ouviu até aqui não se apaga na pausa, apenas se desloca, como uma onda que continua se movendo mesmo quando já não se vê o mar. O que Jung nos ensinou não é apenas psicologia, mas uma linguagem para decifrar as cicatrizes secretas que moram em cada um de nós. O caminho que percorremos não falou de golpes externos, mas de portais internos. Cada segredo revelado não foi uma arma contra o outro, mas uma chave que abre portas esquecidas em você. O que parecia uma guerra contra o narcisista era, na verdade, um encontro com a sua própria sombra. E quando a sombra é reconhecida, ela deixa de ser inimiga e se torna guardiã. Perceba, as dores que você carregou não foram sinais de fraqueza, mas sinais de passagem. Como pedras no rio, elas marcaram o caminho até o centro. O narcisista foi apenas a figura que acendeu as velas em suas cavernas mais escuras. Agora, a luz já não pertence a ele,
pertence a você, e essa percepção é irreversível. Se antes você temia o silêncio, agora entende que é nele que as respostas repousam. O vazio que parecia sufocante se revela fértil, como a terra que dorme antes da primavera. O quarto escuro não é apenas ausência de luz, mas espaço de gestação. E o que está sendo gerado em você não é fragilidade, mas uma força ancestral que nunca dependeu de aplauso ou aprovação. O quinto golpe, que parecia o fim, é na verdade o início de uma dança diferente. Não mais a dança da manipulação, mas a dança da inteireza. Uma dança onde cada passo é livre, cada gesto é consciente, cada olhar é escolha. É essa liberdade silenciosa que o narcisista não consegue controlar, porque ela não está fora, ela pulsa dentro de você. E é aqui que a jornada se transforma em memória afetiva. Talvez amanhã ou daqui a dias você sinta um arrepio ao ouvir uma voz que antes te paralisava e perceberá que já não treme. Talvez, em um encontro inesperado, o coração bata calmo, porque reconhece que o poder voltou para onde sempre deveria estar. Esse reconhecimento não é espetáculo, é epifania. Há um ponto em que não há vitória nem derrota, apenas consciência. E a consciência, quando desperta, muda tudo. A forma como você se vê, a forma como você enxerga o outro, a forma como pisa no chão. Jung dizia que não nos tornamos iluminados sonhando com figuras de luz, mas fazendo consciente a escuridão. Você já iniciou esse trabalho. Então, deixe que esta experiência não seja apenas mais um vídeo assistido, mas um chamado guardado na pele. Permita que cada palavra ressoe como um lembrete de que você não é prisioneiro de máscaras, não é espelho de vazios, não é marionete de jogos alheios. Você é a presença que decide. Você é o silêncio que liberta. Você é o limite que floresce. Se algo dentro de você despertou, se em algum ponto do caminho você se viu refletido nas sombras e nas chamas, honre esse instante. Compartilhe o que sentiu, porque sua experiência pode ser a centelha para outra alma que ainda caminha na noite. Comente, curta, se inscreva, não como um gesto automático, mas como continuação de um pacto, o pacto de expandir a consciência. E que a frase final não seja um ponto, mas um portal. Quando você habita sua própria sombra com coragem, ninguém mais pode roubar a sua luz.